Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é Natal, gente, então essa leitura da carta de hoje será uma leitura ainda mais especial, né? Com o coração cheio de gratidão por Jesus, por tudo que Ele faz, mas principalmente por Ele ter aceito vir aqui há 2000 anos atrás, 2023 anos. E eu sou ainda muito mais grata por Ele ter voltado há 23 anos atrás para ditar essas cartas. Porque tudo que Ele fez, quando Ele veio a primeira vez, ficou meio perdido e distorcido pela humanidade. As cartas não. As cartas chegaram para mim no momento em que eu podia compreendê-las. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu li essas cartas pela primeira vez, eu já falei isso com vocês. E gradativamente eu fui absorvendo as informações dessas cartas. Sem dogma, sem crença religiosa, sem nada. Como ele mesmo fala na carta 1, com os olhos de uma criança, entendeu? Com o coração totalmente aberto. E tem me feito tão bem, que me fez criar esse canal e dividir o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu percebo com vocês. Essa carta de hoje, gente, vai ser especial porque nós começamos a carta 6 no vídeo anterior. Nós lemos a primeira e a segunda página. Mas, como eu disse várias vezes durante esse nosso trajeto aqui, as cartas são complexas, não é fácil de entender. Eu vou então voltar à página 1, para não ter necessidade de vocês verem o vídeo anterior. E nós vamos até mais algumas páginas para poder fazer não só conexão, mas ter realmente a compreensão do que a gente está lendo, tá bom? E isso é até para mim mesma, para voltar a leitura aqui com vocês, tá? Então vamos do início da carta 6 novamente. Bora comigo. Carta 6. Estas cartas apresentam um conhecimento que as pessoas ao longo dos séculos têm desejado obter. Porém, não o receberam, porque seu conhecimento científico mundial não era suficiente para capacitá-las a compreender. Foi assim quando eu estive na Palestina na pessoa de Jesus. Expliquei sem cessar a verdade da existência universal de diversas maneiras, mas ninguém entendeu. Como a maioria de vocês devem compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo, como os fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe, para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você e em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal transcendente, tornada visível, quando ela toma forma material através da atividade do ego. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é o de livrá-lo da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. O seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença, tanto dentro de você, como também em todas as atividades diárias. O objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier à consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens da função do ego. Enquanto contemplo o seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida
que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e as nações. Produz as guerras em todo o planeta. Cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. O seu ego está impulsionando você. Se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Por esta razão, eu venho por meio destas cartas para ajudá-lo a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais. Neste horror que a humanidade humana não poderia imaginar há um século. Agora passo a explicar mais detalhadamente o ego. No momento de sua concepção, durante o ato sexual, quando a consciência de seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a tensão atingiu seu ponto máximo, a consciência de seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo da sua mãe. No momento da união com a mulher e a explosão de tensão no homem no momento do orgasmo, reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai e mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia da atividade e ímpeto. A consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substância às partículas elétricas. Estes são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Pessoal, essa parte aqui que ele disse, que foi como no momento do Big Bang, que a energia se dividiu em pai e mãe, é essa energia que cria a matéria sólida que a gente acredita ser sólida. Então essa matéria, ela é a responsável pela criação de tudo que existe na Terra, certo? Ela é responsável pela criação das partículas elétricas que formam os corpos físicos, entendeu? Aqui, quem está criando é esse ser que as pessoas acreditam ser Deus. Mas este ser, eu vou falar dessa forma que senão nós humanos não conseguimos nos comunicar. Este ser, gente, que explodiu, se dividiu e se tornou o eletromagnetismo, expandiu, certo? E foi criando, criou a terra, criou o ar, a água. Essa energia, gente, ela é praticamente ela é uma centelha divina que partiu da fonte criadora de tudo. Essa energia criadora que nós aqui na Terra achamos que é Deus, essa energia que as pessoas oram para conseguir coisas, entendeu? Por isso que eu falo que a gente não deve orar para conseguir coisas. A gente deve vibrar na frequência. Aí, tem pessoas que dão a isso o nome de Deus. Tudo bem, não tem problema. Só que isso é uma energia criadora. Ela não é Deus e ela não é a energia universal, tá? Existe uma energia em que ninguém ultrapassa. Essa sim, na minha visão, essa é a energia Deus. Dessa energia, a inteligência suprema de tudo é que parte os criadores de mundos, as centelhas divinas que criam todas as coisas, certo? Até aqui, ok? E isso que eu estou falando para vocês é a minha percepção. Faça suas meditações, suas análises para tirar suas próprias
conclusões das coisas, tá? No que eu tenho estudado, lido, meditado, é isso que eu consigo perceber. Então, essa energia que cria tudo, nesse momento aqui da concepção, ela cria o corpo físico. Seguindo em frente aqui, vocês vão perceber que de lá, da fonte criadora de todas as coisas, é que vem a alma, entendeu? Essa energia aqui que explodiu com o Big Bang e cria as coisas físicas, ela não cria a nossa alma, ela cria o nosso corpo físico. Ó, estes são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada de consciência. A criação é a forma visível dos impulsos originais, atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. Portanto, os impulsos originais são a realidade que seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser matéria sólida. Porém, na realidade, são impulsos de consciências individualizados com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Os impulsos originais são o impulso pai, mãe, vida, que explodiu, se tornou dois e se uniram, tornando-se o eletromagnetismo. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Esta é a união física da consciência do sêmen de seu pai e da consciência do óvulo de sua mãe, projetada pelo divino. E assim, os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade. A injeção da consciência divina se tornou sua alma. Lembra? O momento em que toca a consciência universal e cria a alma, corporificada na união da consciência humana, do sêmen e do óvulo. Mais um motivo aqui para um debate, gente, as pessoas que são a favor do aborto, que fala que ali ainda não tem nada, que é só corpo físico. A nossa alma, ela é conectada ao corpo físico no momento da concepção. A partir do momento que as 2 células se unem, a célula da mulher, a célula do homem, o sêmen e o óvulo, que eles se entrelaçam, a consciência divina já está ali, entendeu? A consciência universal já está ali através da nossa alma, porque a nossa alma é uma partícula do todo, certo? Então, falar que vou abortar porque eu só tenho 3 semanas, já tenho 4 semanas, é assassinato, tá bom? A pessoa, acreditando ou não, ela está cometendo um crime contra as leis universais de não matar, tá? O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência Pai, Mãe, Vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento de seu corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do seu ser e nada mais. A alma permaneceu como uma chama inviolada da consciência Pai, Mãe, profundamente entrelaçada nos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrena. Isso se converteu como, gente? Ali, na sua concepção, a ligação da sua alma, não do espírito, da alma, gente. A alma é a essência, entendeu? Aí a união do corpo físico com a alma vai criar uma personalidade, uma faceta sua que na verdade será o seu espírito, tá? Muitas vezes a gente traz coisas de outras vidas, por quê? Porque o nosso espírito já está com vários registros de outras encarnações. Mas existem almas que chegam aqui purinhas, assim,
sem maldade, sem nada, pela primeira vez, acontece, tá? E a gente pode até conhecer pessoas assim, pessoas puras, inocentes, que os impulsos do ego delas são menores, mais desapegadas das coisas materiais, mais angelicais. Até o olhar dessas pessoas ela é diferente. É uma consciência ainda novinha, acabou de chegar. Incorporados nos transcendentes impulsos de vida da consciência divina, pai e mãe, esses impulsos de consciência agora se encarregam do processo de criação de sua consciência física e se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. Juntos, atividade e ligação trabalham para construir uma célula consciente após a outra, segundo as especificações da consciência contida nas moléculas de consciência do DNA. Tanto a personalidade como o corpo são os produtos desses impulsos humanos de atividade, ligação, repulsão, enquanto a consciência universal permanece para sempre em equilíbrio no espaço e, portanto, imperceptível nesse mesmo espaço em frequências vibratórias. Os impulsos primitivos de atividade, ligação, rejeição trabalham juntos na dimensão visível, aparecendo aos seus sentidos sob a forma do eletromagnetismo. Tanto a consciência universal como a sua alma permanecem inalteradas no silêncio e quietude do equilíbrio no espaço. A criatividade da consciência terrena toma lugar no espaço-tempo e nas frequências vibratórias variáveis da consciência materializada. Por que ele fala aqui que a nossa alma, gente, ela fica intocável, permanecem inalteradas no silêncio e na quietude do equilíbrio? Se a gente for estudar o nosso corpo espiritual, tá? A gente depois vai entrar nesses assuntos através de alguns livros. A nossa alma, ela é como se fosse uma chama divina e ao redor dela nós temos 7 corpos, 11 corpos ou mais. Antigamente se dizia 7, hoje já vejo várias pessoas, vários estudiosos revelar que nós temos 11, 12 corpos. Entendeu? Esses corpos, cada um tem um tipo de consciência diferente, entendeu? E a alma, ela sempre permanece intocada. Esse é um estudo profundo que eu não vou conseguir explicar aqui para vocês sem termos uma leitura de algum livro aprofundando. Então eu vou continuar aqui com essa leitura nossa, mas eu vou aproveitar a deixa para pedir para vocês que estão ouvindo as Cartas de Cristo ouvirem os audiolivros que tem no canal que não são das Cartas de Cristo, gente. Tem um audiolivro aqui no canal que a gente já tá bem avançado. O livro Exilados por Amor. Gente, esse livro ele não é historinha, ele não é conto de fadas. Nele nós encontramos várias partes para entender as cartas, entendeu? E às vezes a gente chega à conclusão, eu estou entendendo as cartas. Não estamos. Sabe por quê? Cada vez que você lê, a sua consciência se abre mais para você entender mais. Quanto mais você estudar, mais você vai entender. E eu trouxe o livro Exilados por Amor, porque ele vai te ajudar a entender as cartas, tá? Ele me ajuda a entender e vai ajudar você também, tenho certeza. Então vamos ouvir os audiolivros. Se você começou e parou, volta um pouco. Se você nem começou, vai lá no áudio 1, tá bom? Eu tô contando com isso. Assim, você assume a forma viva e continua a existir em 2 dimensões. Uma invisível, a consciência divina, e a outra visível, é tudo o que o ser humano vivo pode sentir ou compreender, até que o desenvolvimento espiritual eleve suas frequências vibratórias de uma consciência humana até o plano espiritual e um vislumbre de um entendimento entre a sua consciência terrena. Enquanto este processo de iluminação gradual continua, a consciência humana elevada trabalha, então, conscientemente, tanto na dimensão visível quanto na invisível. Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias da consciência individualizada, mais elevadas e perfeitas são as formas criadas na mente. Quanto mais baixas são as frequências de vibração, mais separadas da perfeição universal do amor são as formas criadas na mente individualizada, totalmente possuída pelo impulso do ego. O ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou desconforto e do que ocorrer à mãe.
Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o aguardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com o profundo conhecimento original do ser criado, existente em cada célula viva do seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição. Assim nasceu o seu choro. Assim nasceu o choro, né? Nasceu o ego. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade. Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo e pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Sem o impulso do ego, não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, e nem proteção, nem respostas calorosas, e nem amor humano. Sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, nem autoproteção, e nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e de sobrevivência. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que você não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante rejeição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sobre a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quando a memória de substâncias e de modos de comportamento anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada, com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento, e encontra dificuldade para sobreviver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se ao psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão até que a minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de resposta às experiências da vida. A Igreja descreve essa dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo gradual, causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelo impulso do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade, ou intimidade, independência, segurança e paz. Tudo direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é um instrumento necessário na criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida. Ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa está possuída pelo impulso do ego, não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. A criança nada sabe sobre o autocontrole além daquilo que os pais e mestres da escola ensinaram para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo, não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo do que gosta e o quer. É cruel dizer à criança bruscamente, não pode tê-lo. Isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança
deve iniciar-se com lógica e confiança, afirmando o seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor e não a irritação ou a raiva que deve escolher as palavras que expliquem à criança porque não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado, que fere o ego, reduzindo o sentimento natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir este sentimento natural de valor pessoal, que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de ter paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter sua própria satisfação. Se a criança bate em outra ou isso a faz chorar, é natural que a criança agredida pelo impulso do ego queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que os pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança, e por esta razão a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. Nesse ponto aqui, gente, vem hoje uma discussão muito grande sobre as crianças de hoje, as crianças antigas e não sei o quê. Antigamente a gente era educado apanhando, sofrendo vários tipos de humilhação, sendo trancado no quarto, colocado para dormir no escuro sozinho, castigos de ajoelhar no milho, né? E apanhava muito com vara, com mangueira, com tudo quanto há que existe. Na minha época era normal. E as leis vêm defendendo as crianças hoje, apesar de não conseguir defender totalmente. Mas eu vejo assim, nos próprios comentários nos grupos de pessoas, eu apanhei muito e eu não morri e eu respeito os meus pais. Eu não acredito que isso seja verdade. A pessoa não morreu porque apanhou, não é o que é porque apanhou. Ela é o que é porque apesar de, né? Eu penso desse jeito, ó. A pessoa não é honesta, trabalhadora, respeitosa porque ela apanhou. Ela é isso apesar de ter apanhado, tá? Eu não concordo que bater nos filhos, humilhar os filhos, castigar os filhos, eduque. Se isso fosse verdade, gente, o presídio não estava tão cheio de bandido, porque são eles os que mais sofrem na vida, apanham desde criança, são abandonados, os pais também, muitos já estavam nas drogas. É um assunto muito complexo. Claro que existem famílias boas que criam os filhos bem e mesmo assim eles escolhem os caminhos errados. Existem N caminhos, né, pessoal? Mas, de toda maneira, eu não concordo de maneira nenhuma que bater nos filhos eduque, tá? Eu tenho 3, não bato neles, não bati. Posso contar nos dedos um tabefinho, alguma coisa assim, bem bobeira mesmo, nada demais. E eu considero os meus filhos bons filhos, entendeu? Os 3. E não foi necessário espancar, humilhar, castigar, nada disso, Deus me livre. Então, aqui nessa carta, na visão de Jesus, que bate muito com a minha. Na verdade, a minha bate com a dele, né? Que ele é o mestre. A educação da criança ela tem que ser feita através do diálogo e do amor. E eu percebo isso, que eu tenho um filho mais novo, que ele é um pouquinho mais difícil. Mais irritado, mais estressado e tal. E eu percebo que quando eu fico nervosa e grito com ele por algum motivo, ele reage muito rapidamente. Aí está aqui o exemplo do ego, entendeu? Ele está sempre armado e preparado para se defender, o ego de todas as pessoas, certo? Só que quando a pessoa ela já é mais egoísta e tem o ego mais inflado, ela reage mais rapidamente.
Ela não consegue se calar diante da outra. Então, o que vai adiantar você gritar sabendo que a pessoa está programada para gritar de volta, né? É um caso a se pensar muito. Nessa parte aqui até onde eu li e mais adiante um pouco, Jesus dá várias explicações e direcionamento para nós educarmos os nossos filhos, tá? Eu já aproveitei bastante esses ensinamentos dele. Foi bom porque eu já sabia que eu estava no caminho certo na criação dos meus 3 filhos. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ler isso aqui nas cartas. Porque nós, mães, sempre temos aquele pensamento de que nós não estamos fazendo o suficiente, né? E aí essas leituras aqui têm me mostrado que eu tenho feito o meu melhor, sim. E confie, você também está fazendo o seu melhor. Se você achar que não está, procure fazer, né? Que é o natural do pai e da mãe. Pessoal, hoje é Natal, né? Vamos desejar Feliz Natal a todos, né? Vamos agradecer ao aniversariante pela presença dele, abraçando o mundo, protegendo as pessoas e nos direcionando para o caminho do autoconhecimento, tá bom? Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Mais uma vez agradeço por você ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!